Shabbat Shalom, querido. Professor Lucas, membro dessa casa, filho do Alfredo e da Rita, conhecido de muitos. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, a gente está aqui na congregação Hesed Behemet. Você que nos assiste, seja bem-vindo. Se hoje ou em tempo futuro, estamos todo sábado aqui em Vitória, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, estudando a Paraxá juntos, fazendo um serviço e gastando um momento, de investimento para a gente aprender um pouquinho mais da Palavra do Eterno e guia, luz para as nossas vidas. Hoje, então, a gente vai estudar a 19ª porção terumá, porção coleta, oferta. Certo? A porção vai ali de Êxodo 25 a Êxodo 27, penúltimo versículo, finalzinho do capítulo 27, versículo 19. A Haftará vai contar uma história também semelhante ali já do templo de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 5, 26 até o capítulo 6, do verso 13. E a gente tem algumas sugestões de leitura da Brit Hadashah, do Novo Testamento, em Hebreus 8, verso de 1 a 6, Hebreus 9, 23, 24, e alguns outros textos da Brit Hadashah que a gente vai trabalhar hoje, e a gente vai ver que está bem conectado com a ideia dessa porção terumá, em Êxodo 25. Bom, num contexto, a gente viu nas últimas 2 semanas, as 2 últimas parashiot, a entrega de mandamentos, que seja ali das 10 palavras, uma sequência de outros mandamentos, além daquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, na porção Itrô. Na semana passada, a porção Mishpatim, onde várias outras leis foram entregues, leis que lidam com a relação minha com o meu próximo, relação na sociedade. E a partir de hoje, o livro de Êxodo vai se dedicar à construção do Mishkan, construção do tabernáculo. Então, a partir de hoje, a gente entra numa série de porções que ele vai falar ali na construção das cortinas, dos utensílios do templo, e ele vai prosseguir nessas instruções até que a Torá vai entrar em Levíticos naquilo que chama de Torat Kohanim, a Torá dos Levitas, que é um momento em que a Torá vai se dedicar para informar um pouquinho sobre, dar as instruções sobre o funcionamento e a santidade tanto dos sacerdotes quanto do tabernáculo. Então aqui a gente entra agora nas instruções para a confecção do tabernáculo, dos seus utensílios. Na sequência, no livro de Levítico, a Torá vai instruir sobre o funcionamento desse tabernáculo e a santidade desse tabernáculo e a santidade dos sacerdotes que estariam operando ali dentro do tabernáculo. Essas informações elas são importantes porque elas funcionam como espelhos para nós. Mesmo que nós não tenhamos o templo, não tenhamos o tabernáculo da forma como descrita aqui, que não oficiemos mais o serviço, mas se a gente quer entender o que é santidade, como se aproxima de Deus, os princípios do que é santidade, os princípios daquilo que o Eterno declarou para que faça assim, para que eu habite no meio de vós, a gente vai encontrar agora. E um pouquinho mais para frente a gente vai ver como que os apóstolos e o próprio Yeshua nos ensinou a aplicar estes conceitos na nossa vida diária. Inclusive já deu a receita de como que a gente faria isso sem templo. Então, aqui e no final do livro de Levítico, existe um paralelo muito forte. E eu quero iniciar com vocês mostrando esse paralelo e tentando tirar daqui um entendimento daquilo que pode ser e pode parecer uma possível contradição. Então, abram comigo lá em Êxodo 25, no inicinho da nossa porção, e a gente vai ler junto do verso 3 ao verso 8. Vamos lá, então a partir do verso 3 diz assim, olha, a contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro, couro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe para o colete ritual. Atenção aqui. E eles devem erigir, levantar, construir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Então,
Se a gente observa nesse verso 8 que diz: e eles vão levantar para mim, eles me farão um santuário para que eu viva entre eles. A única condição para que o Eterno viva entre eles é erigir um santuário. É isso? É o que está aqui. Me construa um santuário para que eu viva entre eles. E aqui eu algo que a gente sempre costuma trazer nessa porção é a ideia de que o Eterno não viveria no tabernáculo. Isso é claro pelo hebraico e até pelas traduções que a gente vê, né? Para que eu habite neles, para que eu habite entre eles. Eles, o povo de Israel. E a tradução pode até ser que a mesma palavra, betor, que fala betorram no hebraico, ela pode ser entendida também como dentro deles. Então, duas traduções possíveis me faça um tabernáculo para que eu viva entre os filhos de Israel, mas também é possível uma tradução que diria, me faça um tabernáculo para que eu viva dentro dos filhos de Israel, dentro deles. Uma coisa é certa, nunca se tratou de viver dentro do tabernáculo. Bom, isso não tem interpretação possível que diga que o texto está falando que o Eterno moraria dentro do tabernáculo. Então a ideia nunca foi essa. Mas a condição que tem aqui em Êxodo, ela é só uma. Construa para mim o tabernáculo. Vamos olhar agora, lá no finalzinho do capítulo de Levítico, do livro de Levítico, em Levítico 26, eu vou ler alguns versículos em que a gente vai ver que existe uma condição um pouquinho diferente. No verso 3 de Levítico 26, o verso 3 diz assim: se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária, e aí segue uma série de bênçãos. Mas existe uma condição, no verso 3. Se vocês viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e cumprir as minhas mitzvot. Ele vem falando uma série de benefícios, e lá no verso 11, ele vai dizer assim, no verso 11 e 12, do mesmo capítulo 26. Então, se vocês viverem de acordo com meus regulamentos, lá no verso 11, dentre as últimas consequências de viver de acordo com os meus regulamentos, ele vai dizer assim: estabelecerei o meu tabernáculo, betorram, entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Observa que aqui aparece uma condição. O que a gente pode entender, então, quando a gente coloca esses dois textos juntos, em que em Êxodo o Eterno fala assim, construa para mim um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês aí, no meio dos filhos de Israel. E aqui a gente já vê assim, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, aí eu vou habitar no tabernáculo e vou viver no meio de vocês. Segundo o Samson Rafael Hirsch, a gente costuma sempre visitar os textos dele para compartilhar com vocês, um rabino do século XIX, ele diz assim, olha, o significado, duas conclusões a partir daí que a gente pode aprender. O significado de habitarei entre eles vai muito além da manifestação da presença divina dentro do tabernáculo. A sua real implicação é uma proximidade de Deus dentro da gente. E por que ele tira e chega nessa conclusão de que o habitarei no meio de vocês é muito mais do que a presença do próprio Deus dentro de um templo? Aí ele parte para a segunda conclusão. Deus coloca a sua presença em nosso meio através da santificação da nossa vida. Tanto a vida nacional quanto a vida privada. Observa que nós, como cidadãos que estamos inseridos dentro de uma sociedade, nós escolhemos o fruto de uma sociedade, um fruto positivo, se essa sociedade estiver vivendo de acordo com as leis do Eterno. E a gente tem uma dificuldade de colher esses frutos se a gente vive numa sociedade que está distante das leis do Eterno. Se eu vivo numa sociedade em que as pessoas roubam, matam, em que não há justiça, em que não se apura esses crimes, em que a idolatria é abundante,
nós também vamos colher frutos disso. Mas essa santificação ela se dá, então, em dois níveis. Tanto no nível nação, coletivo, quanto no nível individual. Então, vamos seguir. Essa manifestação da presença, ela se dá através da santificação. A manifestação da presença divina, essa que a gente está vendo aqui, que olha, eu vou me manifestar, eu vou habitar no meio de vocês, ela se dá através da santificação da vida privada e a dedicação ao cumprimento dos seus mandamentos. E não apenas pela construção de um tabernáculo conforme o modelo. Aqui é um chamado para que a gente entenda de que não é o simples fato da construção de um modelo, de um tabernáculo. Aí eu estou com a mente lá no deserto. Falo, vocês vão construir aqui um tabernáculo, faz tudo conforme o modelo que eu vou mostrar para vocês. E aí o povo vai, faz a doação, as pessoas trabalham e erguem aquele tabernáculo de maneira impecável, tal qual conforme o modelo mostrado. Isso por si só não nos garante a presença de Deus no nosso meio. É muito mais do que isso. Essa presença de Deus no nosso meio, ela está condicionada à época, à construção, mas está condicionada, como a gente viu aqui em Levítico, a um comportamento de cumprimento dos mandamentos do Eterno. Traz isso para a nossa vida hoje e imagina, conversava isso mais cedo com o Rocha, é muito fácil quando a gente entra no mundo religioso judaico. Eu imagino que dentro do cristianismo, quer seja no catolicismo, na igreja evangélica, a gente vai encontrar isso também. Mas é muito fácil a pessoa se iludir e achar que a forma, e achar que o cumprimento mecânico de uma liturgia, de uma regra, de um conjunto de regras que é socialmente aceito, é o suficiente para que você tenha a presença de Deus na sua vida. E não é. Assim como não era suficiente erguer um tabernáculo e fazer o serviço dentro do tabernáculo tal qual conforme o modelo. A gente vai ver lá no final de Levítico que depois de todas as instruções para construção e funcionamento do tabernáculo, vem uma condição. Não é só fazer isso aqui em relação ao tabernáculo. Depende de vocês seguirem uma vida ética, cumprindo os meus mandamentos. E aí isso tem a ver nessa relação minha com o meu próximo, minha com o trabalho, minha com a natureza, minha com os meus pais, com minha esposa. Tem mais do que o cumprimento mecânico de uma liturgia que é a construção representada pela construção de um templo. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês que corroboram, que reforçam essa ideia de que o habitar de Deus entre nós, ele está condicionado muito além da simples construção de um templo. E associa essa ideia de construção do templo com um cumprimento mecânico de alguma coisa ou mesmo que o Eterno falou, ou que a comunidade impõe. Tem um estilo que a comunidade impõe, e você pode se sentir muito seguro de estar cumprindo aquele estilo. Vem aqui, bota um talite, faz canta as canções, faz um serviço, ouve um louvor. Isso pode te dar uma aparente confiança de que você está cumprindo o mandamento do Eterno. E isso pouco, ou quase nada, tem a ver com, de fato, fazer esse cumprimento da vontade de Deus e cumprimento dos próximos mandamentos do Eterno. Então, olha lá em Levítico 20, verso 2 e 3. Diz assim, Levítico 20, 2 e 3. Mostrar para vocês que a presença do Eterno, ela não está condicionada à existência de um templo, à existência de algo mecânico. Diz assim, olha, diga aos filhos de Israel, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Vamos lá. É inimaginável que ele estivesse falando que a criança tivesse sido sacrificada a Moloque dentro do templo. Não é isso? Não é disso que ele está falando. Ninguém ia pegar uma criança
e sacrificá-la dentro do templo. Uma série de segurança ali para que essa coisa não acontecesse. Isso aconteceria em algum local distante, em algum local longe da presença, da vista, da liderança, dos sacerdotes. Aconteceria num outro local, dentro da terra de Israel. Ainda assim, o Eterno fala que esse sacrifício realizado em algum local contaminou o quê? Está lá, ó. Finalzinho do verso 3. Esse sacrifício contaminou o meu santuário e profanou o meu nome. Quer dizer que o meu santuário, o Eterno dizendo, não é esse templo físico aqui. O Mishkan, que estaria sendo construído, ele existiria, mas não está falando de um espaço físico. Porque como que alguém, um israelita, um judeu, ofereceria um sacrifício em algum local e esse sacrifício lá contaminaria o santuário do Eterno que estava lá em Jerusalém ou em Shiló, onde quer que estivesse? Ele não está falando. O que eu quero mostrar não associe a ideia de santuário a um espaço físico, porque não é isso que a Torá está dando a entender. Vamos olhar um outro texto aqui. Lá em Números 35. Números 35, no verso 33. Números 35, no verso 33. Diz assim, ó. Não profanem a terra onde vocês estão. Não está falando do templo, não está falando do Mishkan, está falando da terra. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propriação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. 34. Não contamine a terra onde vocês vivem, onde eu habito. Pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. De novo, eu estou tentando dissociar a ideia de que santuário trata-se de um templo físico. Mesmo na Torá. Mesmo na Torá e nos profetas, santuário não se trata de um templo. Santuário é algo mais, onde o Eterno habita. E aí ele está dizendo, porque eu habito no meio dessa terra, eu habito entre os israelitas, ou eu habito dentro dos israelitas. E o que vocês fazem pode contaminar o meu santuário. O que você faz na sua vida privada pode contaminar o meu santuário. Porque esse santuário não é necessariamente e exclusivamente o prédio do Mishkan, do tabernáculo ou do templo. Mas o santuário é algo mais, é algo que vai além disso. Já esse conceito na Torá. Vamos olhar os profetas aqui. Deixa eu ler com vocês Jeremias. Jeremias 7. Jeremias 7, de 1 a 10. Eu vou ler com vocês. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Agora ele está falando do templo. Fica lá, na porta do templo, e dê essa mensagem para eles. Físico ali, templo físico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste local. Não confiem em palavras enganosas. Abre aspas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Fecha. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste local, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então, espera lá, ele está falando aqui, se a gente olhar todas essas condições que ele está colocando, o órfão, viúva,
O estrangeiro, ele está falando necessariamente daqueles mais fracos, daqueles na sociedade. Ainda hoje essas pessoas sofrem, mas naquela época, um órfão, um estrangeiro, uma viúva, penava muito, eram os mais frágeis dentre a sociedade. Então, são eles também, mas aqui é um chamado para aquele que é mais vulnerável, aquele que está sofrendo mais, aquele que tem menos condição. Então, não oprima esses. Se vocês cuidarem desses daí, no verso, voltar aqui, no verso 7. Então, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês nem conhecem. E depois podem vir aqui, permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. E o profeta vai chamar a atenção e falar assim, olha, não é assim não. Você não pode fazer o que você quer, chegar aqui no templo, oferecer sacrifício, achar que está tudo bem. E aqui entra algo que diferencia bastante. Uma vez eu fui questionado, interessante comentar isso aí. Meus filhos leram a série, Noah e Maria leram, o Theo eu acho que está lendo agora, um livro infantil adolescente, uma série chamada Percy Jackson. E vai falar lá um pouco sobre mitologia, fala bastante sobre mitologia grega. Pois lendo Homero, a Ilíada, Odisseia, isso é tudo cópia, isso é plágio moderno aí do século XXI do que Homero escreveu lá antes de Cristo. O fato é que alguns até na época falaram assim, coleguinha ali, a mãe não deixa ler, o pai não deixa ler, que é de idólatra. O fato é, conhecendo um pouco da cultura grega, através desses livros assim, você percebe claramente algo que eu vou afirmar para vocês aqui. Os deuses das nações, falo dos deuses gregos, romanos, eles não estavam muito preocupados com o seu estilo de vida, não. Eles estavam preocupados com o rito. Fizesse lá o sacrifício, entregasse lá a oferenda, estava tudo bem. Você até usava os deuses para poder manipular de acordo com a sua vontade, de acordo com o sacrifício que você ofertava, quase que como um amuleto. Então, aquele Deus vai fazer isso porque eu estou fazendo aquilo outro. Essa ideia de um Deus que não se preocupa com a sua vida privada, com a sua ação, é uma ideia inaugurada pelo judaísmo, é uma ideia inaugurada pela Torá. Então, isso que hoje às vezes pode parecer comum para a gente, embora às vezes a gente esqueça ou faça questão de não lembrar, isso não existia. Mas o Deus que a gente serve, o Deus que, ensinado pelos apóstolos, ensinado pela Torá, essa religião, ela é uma religião que ele está preocupado, sim, com o que você faz dentro da sua casa. Com o que você faz com o mais fraco. Com o que você faz fora do templo. Eu lembro de um texto, olhando a apostila de escola dos meninos também, e o texto, tem alguns anos que eu vi isso, tem até que revisitar, porque deve ter algum outro chegando nessa matéria aí, e ele falava da separação da igreja e do Estado. E aí no texto ele tenta colocar de alguma forma que hoje as pessoas têm uma vida religiosa, em paralelo uma vida secular. E eu falei, não, isso é mentira, isso está errado, isso não pode ser assim. Muito pelo contrário. O Deus que a gente serve, isso que a gente estuda, ele tem pouco valor daquela porta aqui para dentro. Por quê que eu digo que ele tem pouco valor? É que a gente está limitado nas nossas relações, não tem muito o que você fazer aqui em relação ao próximo. Agora, da porta para fora, é onde isso aqui tem maior condição de adquirir vida, onde você tem maior condição de fato, colocar estas coisas em práticas. E é isso o que o Deus da Torá
o nosso Deus exige de nós, para que Ele habite no nosso meio, para que Ele habite dentro da gente, para que Ele habite na terra em que vivemos. E isso não pode estar limitado a um serviço no templo, a um modelo, ou uma prática de tradições. Por exemplo, que eu sempre digo, é muito perigoso quando a gente entra no judaísmo messiânico, algumas pessoas têm se achegado a achar que o rito é o suficiente para você alcançar a estatura de varão perfeito. O apóstolo fala. Diga, Rocha. Aqui dentro o que favorece é o rito, mas ele é limitado, né? É o que a gente tem aqui dentro. Mas a vida é muito mais do que isso. Eu anoto também, partilho com vocês, que assim, eu trago à memória uma ideia que eu já compartilhei com vocês. O que eu, Lucas, tenho como interesse quando eu venho aqui, me é dada a oportunidade de partilhar algum estudo com os irmãos? A gente tem várias motivações, mas uma delas é o seguinte: eu olho, eu observo, eu vejo como que as pessoas sofrem e padecem por conta de decisões erradas. E às vezes essas decisões foram tomadas há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Às vezes é uma série de pequenas decisões ao longo da vida. E a vida da pessoa vai ficando difícil. A pessoa não consegue progredir. Ou ela está progredindo num lado, mas está tropeçando demais no outro. E fica uma pessoa difícil, com uma vida difícil. E aí a minha intenção foi assim, gente, tem um caminho, porque a Torá é a árvore da vida para os que nela se apoiam. E a expressão de que essa presença divina, ela se manifesta na nossa vida através de um florescimento da nossa vida, ela é real e é isso. Eu quero ajudar os irmãos e me ajudar também, porque quando eu estou estudando para vir aqui com vocês, esse florescimento da vida, esse florescimento individual, esse florescimento da nação como um todo. Mas você tem vários florescimentos individuais, famílias mais fortes, a gente consegue transformar a nação um pouco mais forte, embora isso seja geracional. Geracional quer dizer que às vezes demora tempo, vai demorar décadas, séculos, para a gente ter um florescimento nacional, mas o florescimento da sua vida individual. E eu estou chamando de florescimento um estado, não um estado livre de tribulação, não é isso. Mas é um estado em que você está seguro, em que você não sofre por essas adversidades que aparecem da vida. Porque é isso que a Torá promete para a gente. Ela não promete livrar da tribulação, mas existe uma ideia de florescimento, pelo simples fato do Eterno estar habitando dentro da gente. Vamos lá. Então, a gente tem que o santuário não é apenas um lugar físico. E o habitar no meio deles é a consequência da existência desse santuário. Então, o santuário, na verdade, é a expressão de um modo de agir somado à presença divina no nosso meio. É um modo de agir mais a presença do Eterno no nosso meio. Esse conjunto de que eu ajo de acordo com a vontade do Eterno e ele habita, ele faz a sua presença pousar no nosso meio, isso é um conceito de santuário. Esses dois conceitos, essas duas ideias, né, do Eterno habitar entre nós e eu cumprir, estão relacionados ao agir e à presença divina habitando entre nós. E aí, a tradição e os textos do próprio Taná, eles vão trabalhar dois conceitos. Um é o Mikdash e o outro é o Mishkan. Mikdash está relacionado às nossas ações, à nossa dedicação, a uma vida de santidade. Mikdash, relação com santidade, Kadosh, tem a ver com esse comportamento meu, com essa santidade. Ao passo que Mishkan se refere ao cumprimento da promessa. Você tem santidade, eu faço minha presença habitar no meio de vocês, e essa ideia da presença de Deus repousando no nosso meio, ela é expressa pela palavra Mishkan, que tem a ver com essa habitação de Deus, o seu repouso prometido no nosso meio, tá bom? Que traz como efeito um florescimento da nossa vida. O Eterno habita em nós, tem que florescer, tem que prosperar, tem que frutificar, tem que ir para frente.
E prosperar, eu não estou falando de condição financeira, não, tá? Embora alguma coisa tem que ir para frente. Alguma coisa tem que ir para frente. Tem que melhorar. Olha lá o Salmo 27, 4 e 5. Salmo 27, 4 e 5. Tem ele aqui. O 84, que o Leandro leu hoje, quando a gente começou o serviço, traz a mesma ideia que a gente vai encontrar aqui também no Salmo 27, 4 e 5. Ele diz assim, olha, verso 4. Apenas uma coisa pedi a Adonai, e apenas isto buscarei, morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida e visitá-lo em seu templo, pois ele me esconderá em seu abrigo no dia da tribulação, ele me guardará da congregação dos fiéis e me colocará em uma rocha. Ele quer morar na casa de Adonai todos os dias e visitá-lo em seu templo. Morar na casa de Adonai todos os dias não é pegar lá a mala dele e morar dentro do tabernáculo. Não é isso. Morar na casa do Senhor todos os dias está ligado com essa ideia do santuário, composta por Mikadash e Mishkan, composta por uma santidade na nossa vida e a presença de Deus habitando. Isso é morar na casa do Eterno. E não fazer a sua casa aqui dentro, né? É bom quando faz a sucaga. A meninada fica feliz aí, dorme aí um dia, 2, mas não é disso que o salmista está falando. O rei Davi está falando assim, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. E esse morar na casa do Senhor é viver Mikadash e viver Mishkan. É viver santidade, usufruindo dessa presença do Eterno. Ou seja, é um estado de espírito. É um estado de vida constante. No dia a dia nosso. O próprio versículo, acho que é o 4 que você deu, né? Uhum. Apenas buscarei morar na casa de Deus todos os dias da minha vida e visitá-lo no seu templo. Aí, a visita, sim, era o local habitacional lá do templo, né? Mas morar todos os dias se referia ao procedimento dele. De novo, a ideia de santuário, ela está além da ideia de um templo. Ela está com um conjunto de ações. Engloba, inclusive, o descanso do Eterno, a habitação do Eterno nesse local. Então, a gente tem uma conclusão. Para eu passar e a gente ver como que os apóstolos trataram com essa ideia. A partir dessa conclusão que a gente tem aqui. Então, olha, até agora a gente sabe que o santuário não é um espaço físico, mas é o somatório de 2 conceitos, Mikadash e Mishkan. Um enfatiza a santidade e a consagração, e o outro enfatiza a habitação, a morada do Eterno. Então, Mikadash aponta para um aspecto humano de santificação, e o Mishkan aponta para um aspecto divino de habitação. Beleza? Temos um conceito. Os apóstolos se dedicaram a ensinar muito das cartas que a gente tem para comunidades gentias que estavam se aproximando do judaísmo, ou ainda gentios que já eram homens tementes a Deus, que já conheciam alguma coisa, de pegar conceitos da Torá e trazer para o dia a dia daquelas pessoas que servem para nós hoje. Então, com a ideia de que santuário, já existia essa ideia, hein? Até agora eu só estou usando Taná, profetas e Torá, de que santuário tem a ver com santidade e com a habitação do Eterno. Vamos olhar um pouquinho o que Yeshua e os apóstolos falaram um pouquinho sobre isso. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Diz assim, Yeshua respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tem ou não tem os 2 conceitos aí? De Mikadash e Mishkan, na palavra que Yeshua está colocando. Vamos de novo, hein? Mikdash, conceito de santidade, uma ação minha de santidade. Mishkan, a resposta disso, do Eterno habitando entre nós. Conceito da Torá. O que Yeshua está fazendo aqui? Trazendo exatamente esses 2 conceitos. Se você me ama, você guarda a minha palavra. Mikdash. E nós viveremos para ele e faremos nele morada. Mishkan. Então, essa ideia, introduzida lá na Torá, reforçada pelos profetas, Yeshua está aqui traduzindo ele com outras palavras. Um conceito existente. Anda em santidade
e eu habito no meio de vocês. Eu e meu Pai habitamos entre vocês, dentro de vocês. Vamos para Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, no verso 11. Segunda Coríntios 6, 11 a 18, diz assim: Queridos amigos de Corinto. De novo, os apóstolos, Paulo foi maravilhoso nisso. Uma vez o Rocha falou assim, quando eu leio algum texto, eu fico tentando imaginar uma carta de Paulo, qual paraxá que ele estava pensando quando ele escreveu aquilo. Então, os apóstolos se dedicaram muito a isso, de pegar os conceitos da Torá e trazer aquilo para gentios que estavam se aproximando da fé. Então, Paulo escrevendo para os coríntios. Falamos de forma franca com vocês, abrindo o coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Por isso, para sermos justos, faço uso de linguagem infantil, abram vocês também o coração. Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? Aí você vai olhando assim, o que isso tem a ver, né? Com a paraxá. Então, Paulo começa colocando aqui uns questionamentos. Que associação que pode ter o justo com o injusto, o puro com o impuro, o Messias com Belial? Olha de onde ele está tirando esse conceito. Comunhão há entre a luz e as trevas, o crente com o incrédulo, verso 16. Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse. Aí ele vai citar quem aqui? Levítico 26 e Êxodo 25. Ele vai falar assim, eu habitarei neles, andarei entre eles, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Paulo está evocando diretamente esses conceitos de Mishkan e Mikadash. E está citando o texto da Torá em que diz que eu habitarei no meio de vocês e vocês serão o meu povo. Por isso, porque eu vou habitar no meio de vocês, porque vocês serão o meu povo, porque vocês são templo do Espírito Santo, por isso Adonai diz, saia do meio deles, separe-se, nem mesmo toquem no que é impuro, então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz Adonai de Sevaot. Então vamos lá. Eu dei uma volta para mostrar para vocês o conceito da Torá de que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus. Mostrei para vocês que a responsabilidade e a consequência, ela se traduz em duas palavras. Mikdash, que é a nossa santidade, nosso agir conforme a vontade do Eterno, e isso traz o Mishkan, a presença divina habitando entre nós. Então, somos o santuário. Paulo pega este conceito e ele chega na seguinte conclusão. Qual é a conclusão que Paulo chega aqui nesse texto aqui? Olha, se afaste do meio deles. Aí é o que eu quero discutir um pouquinho com vocês agora. Tudo isso foi para a gente conseguir mostrar que, olha, Paulo se vale desses conceitos e dá um mandamento para a gente, uma halahá para a gente. Se afaste do meio deles. E é aqui que começa o estudo, tudo agora foi introdução, tá bom? Mas está quase acabando. Primeiro, então deixa eu ler o finalzinho de novo aqui, né? Verso 17. Paulo diz assim, por isso, Adonai diz, saia do meio deles. Ele está citando um profeta. Saia do meio deles, separe-se, nem mesmo toquem no que é impuro, então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz Adonai. Então, cabe uma pergunta, né? A quem Paulo está se referindo? De quem Paulo está falando? Se afastar do quê? Se afastar de quem? É isso que eu vou tentar responder junto com vocês aqui agora. Bom, pesquisando, existem três
eu consegui achar três linhas de entendimento de quem Paulo estava falando para nós. Não, se afaste. O primeiro deles, Paulo estaria se referindo a parcerias religiosas pagãs. Então, cidade de Corinto, era uma cidade greco-romana, você tinha ali ainda muito forte templos pagãos, banquetes sacrificiais, cultos. E Paulo está chamando a atenção dos crentes que estavam se aproximando, né, vindo à fé, falou só, não cabe vocês se associarem com esses ritos pagãos. Se separem dessas coisas, não toquem nessas coisas, não participem desses ritos, desses cultos pagãos. Esse é um entendimento. O outro entendimento, não é meu, tá? São entendimentos aí de linhas de estudiosos, de teólogos, a quem Paulo pudesse estar se referindo. Eu acredito que quando essas coisas são assim, Paulo provavelmente se aplica para todos eles. Então, o primeiro é verdadeiro. Não vá participar de cultos pagãos. A gente tem uma vantagem muito grande hoje, né? Isso praticamente não existe. A sociedade ocidental brasileira que a gente vive hoje, ela está bem longe, embora ainda exista, mas está longe de ser o paganismo que era para os coríntios na época que Paulo estava escrevendo. Então, isso aqui para a gente não está tão difícil fazer isso daqui. Mas Paulo poderia estar falando também de falsos apóstolos, mestres rivais. Lá em 2 Coríntios, Paulo está em conflito com líderes que questionavam a sua autoridade. A gente vê isso porque ele vai se justificando e vai pegando algumas credenciais e colocando ali no texto dele. Então, alguns podiam misturar o evangélico e estavam até judaizando ou helenizando excessivamente a fé. Então, alguns estudiosos entendem que esse julgo que Paulo fala de se colocar em julgo desigual, seria exatamente se alinhar à ideia desses líderes, que estavam judaizando ou helenizando a fé. Aí já começa a falar um pouquinho mais próximo da gente. Não cabe se colocar debaixo desse julgo. Não cabe entrar debaixo do julgo de quem está helenizando a fé, ou seja, está com ideias pagãs. Existe um monte disso dentro do cristianismo, mas também não cabe entrar debaixo do jugo daqueles que estão judaizando, que é algo que esta casa não faz declaradamente. Não fazemos e não queremos fazer. Não cabe se colocar debaixo desse jugo. Não é isso que a gente espera de nenhum de nós aqui. E aí Paulo evoca uma halahá, né? Um modo de andar, que se afasta disso, hein? Se afasta de quem está querendo colocar esse jugo de vocês. E uma terceira opinião. Paulo estaria falando de alianças ético-espirituais mais profundas, como sociedades comerciais e religiosas, casamentos mistos, embora isso não esteja explicitamente dito na Torá, mas de alguma forma compromissos que afetem a integridade espiritual da pessoa, que faça com que ele tenha que agir de maneira contrária à fé. Você pode assumir um compromisso civil na sua relação que vai te fazer agir de maneira contrária à fé, e isso seria o jugo desigual. O que é o importante para mim desse texto? É sobre o que Paulo não está falando. E aí eu coloco o entendimento meu. Paulo não está falando de que julgo desigual seria amizade com um não cristão. Não é disso que Paulo está falando. Não é de um não cristão que Paulo está mandando você se afastar. Até porque ele vai falar o contrário em outros textos. Não é de contato social, não é de relações profissionais. Basicamente, Paulo não está falando para você se isolar dentro de uma bolha só de pessoas que creem, seguem a mesma fé que você faz. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de uma associação mais profunda que vai fazer você agir de maneira contrária à sua fé. Isso seria o jugo desigual. Tá bom? Oi.
na linha da helenização, hoje a gente tem ideologias que aniquilam a lei de Deus. Ou seja, a dor humana faz com que a pessoa aniquila a lei de Deus, em nome de um amor, em nome de um vitimismo humano, né? Porque Deus criou assim, Deus me fez assim. Em nome de uma ideologia que ela pode não ser grega, hoje ela é mais americana, francesa do que outra coisa, mas é a mesma coisa. Eu aniquilo a lei de Deus em detrimento de uma dor humana. Se colocar debaixo destas ideias, é alinhar, é se colocar debaixo de um jugo desigual, porque ele está contrário ao que você crê. Top. Eu entendo nisso que Paulo, a santidade, a santificação, é o cumprimento da lei, é o cumprimento da Torá, que você agrada o Eterno, né? Então, hoje a gente tem ideologias que estão muito próximas de nós, né? A gente convive com pessoas que apoiam determinadas ideologias dentro de um conceito de um cristianismo ou enfim, né? Aniquilando a lei de Deus em detrimento de uma dor humana. Paulo estaria falando sobre isso também? Eu não acho que é sobre isso, porque isso não existia na época, existiam outras coisas, mas se fosse hoje, ele estaria falando isso daí. É exatamente o que você está colocando. E aí, assim, eu me afasto dessas pessoas, aí depende. Se essas pessoas, de alguma forma, estão colocando sobre você um jugo, um peso, uma maneira de agir que vai contra a Torá, que te prejudique, que vai contra a prática da sua fé, aí talvez você tenha que se afastar. Você tem que se afastar dessas ideias que são contrárias à Torá, não tenha dúvida. Das pessoas, você precisa de cautela. Mas a Torá não está mandando Paulo não está mandando você se afastar das pessoas assim, não. Tem que ir com calma. Bom, o meu pedido não fica muito com esse negócio de ficar julgando os outros e achando que você é mais santo do que outro, não. Tenha cuidado só com as suas próprias ações. Vamos lá, para dar tempo, eu quero ler só mais um texto com vocês. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Ainda, tendo em mente, Paulo também está ensinando aqui com a ideia de Mikdash e Mishkan em mente, ou seja, com a ideia de santuário, de que nós somos santuários do Eterno em mente. 3,16, 1 Coríntios, diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir, algumas traduções vão colocar perverter, corromper, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então aqui eu já tenho uma primeira ideia. Somos santuários de Deus e temos que viver de maneira coerente com isso. Porque se você profanar, se você destruir, se você perverter, se você corromper o santuário, que é composto por esse conjunto das suas ações, do Eterno habitando em você, você vai ser punido. Primeira ideia. Vamos seguir no verso 18. Primeira ideia decorrente do quê? Ele começa falando lá no inicinho. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, a primeira ideia que ele tira como consequência de sermos santuários de Deus é: não destrua, não perverta esse santuário. Vamos seguir no verso 18. Ainda fiado no fato de sermos santuários de Deus. Diz assim: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Então aqui eu tenho uma segunda ideia. Pelo fato de vocês serem templos, habitação do Espírito Santo, eu estou falando para vocês: não confiem nos que se dizem sábios, não confiem na sua própria sabedoria, porque Deus confunde essas coisas. E normalmente, Jário, quem vem com as ideias meio esquisitas se posta como sábio. Aqueles que introduzem no meio da sociedade
ideias no tempo de Paulo helenísticas e hoje ideias às vezes contrárias à Torá, eles são sempre postos e tidos como sábios, como autoridades, como intelectuais, pessoas que a gente deveria, como sociedade, ouvir e entender. Esse cara sabe muito do que está falando. E aí Paulo está dizendo, cuidado, hein? Vocês são o templo do Espírito Santo, não vai perverter o templo do Espírito Santo. Acreditando na sabedoria dessas pessoas. Porque a sabedoria de Deus é diferente. Essa é a segunda ideia. Verso 21. Portanto, aí ele vai soltar uma halahá, né? Ele vai falar assim, então vocês vão fazer assim. Portanto, verso 21. Halahá é dentro da tradição judaica, halahá tem a ver com andar, né? Com a palavra andar. A tradição judaica tem as mitzvot, que são os mandamentos do Eterno, e tem a halahá, que são as formas em que os rabinos interpretaram e falaram assim, tem que andar assim, tem que fazer assado. Isso faz parte da halahá, faz parte desse código de condutas. Paulo escreve bastante sobre uma halahá judaico-messiânica, uma halahá messiânica, vamos dizer assim. É muito comum quando a gente vê Paulo falando assim, andareis, não sei das quantas. Ele está se referindo a esse modo de andar, a esse agir, a esse costume. Então aqui Paulo está fazendo uma halahá. Ele está falando, olha, vocês têm que fazer assado ou vocês têm que fazer ou deixar de fazer por conta de um entendimento. Tal qual os rabinos fizeram e registraram isso ao longo da história. Então, de novo, porque vocês são o santuário de Deus, lá no verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é do Eterno. Então, a terceira ideia que Paulo conclui: não se glorie, não se orgulhe, não coloque esperança em ideias humanas. Ao fim, ao cabo, tudo está na mão de Deus. Não se glorie dessas coisas e não confiem nessas coisas. Não é nem o que eu estou te dizendo, Paulo, nem o que Apolo disse, mas é o que o Eterno diz, porque no final das contas tudo é dele. Não se glorie com essas coisas. Não acho que você está nadando ali por cima da carne seca. Não sei de onde vem essa expressão, né? Meu sogro fala isso, eu lembrei disso aqui agora. Não acho que isso é a última cocada do pote, alguma coisa assim. Vamos lá. Aí ele segue, a partir ainda no capítulo 4, agora no capítulo 4. Assim, pois, ou seja, é o mesmo conceito, ele não mudou de ideia ainda. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministro do Machia, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é Deus. Então a ideia 4 que Paulo vai tirando disso daqui eu não dei muito ouvido ao que as pessoas estão falando, não. Na verdade, não dei nem muito ouvido ao que você mesmo está falando. Porque quem vai te julgar é Deus, e é a Ele que você tem que agradar. E não aos sábios que Ele está falando ali atrás. No finalzinho do capítulo anterior. Mas presta conta do que você está fazendo para Deus. Porque você é templo dEle, e não das pessoas. E não confia na sua sabedoria, porque você vai se auto-julgar, que é importante, mas não confia muito nisso, não. Você tem que confiar no julgamento que o Eterno vai fazer de você. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, ao qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá louvor da parte de Deus. Quinta e última ideia: não julguem os outros, não apontem o dedo. É provável que as nossas próprias intenções, elas talvez não sejam muito melhores do que as intenções daquelas pessoas com as quais a gente está julgando. E é por isso que Paulo fala: eu não acredito muito nem no meu próprio julgamento. Ele sabe que ele não é lá muito melhor do que outras pessoas. E que no final das contas quem vai julgar é Deus. E precisa um pouquinho mais de humildade nisso daí.
Amém? Então, para a gente fechar, Camila sempre me cobra isso. Eu falo, não, fecha, porque às vezes você fala muita coisa e é importante você lembrar no final das contas o que você falou. O que a gente precisa sair daqui com a ideia? O santuário que está começando a ser construído agora, na porção Terumá, ele não diz respeito a um prédio físico. Ele diz respeito a um prédio físico, mas ele diz respeito também às nossas ações, à santidade das nossas ações, e ele também diz respeito a essa habitação da presença divina no nosso meio. E a gente viu na Brit Hadashah que Yeshua pega esse mesmo conceito e ele traz, olha, cumpre as minhas palavras e eu e meu Pai, a gente vai habitar no meio de vocês, vai habitar dentro de vocês. O Rabino Paulo entra e continua com a ideia de que é necessário manter uma santificação do corpo por meio do afastamento de práticas e companhias pagãs. E o Rabino Paulo também fala sobre se abster desses julgamentos, não confiar em si próprio. E no final das contas, quem vai julgar tudo é o Eterno. Amém? Shabbat Shalom. Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar. E a gente se vê hoje no finalzinho da tarde. Varecha Adonai veishmerecha. Adonai panav lecha vihunecha. Issa Adonai panav elecha. Veasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, queridos, com a bênção do Eterno.